Presidente, bom dia. Eu acho que primeiro é importante esclarecer que o Congresso foi quem disse não ao voto impresso e o próprio delegado responsável por esse inquérito do TSE já disse que não houve qualquer indício de fraude, manipulação ou adulteração do resultado das urnas. Mas eu gostaria de voltar a essa questão que o senhor tocou por último aí, que é a dos imóveis, essa reportagem do jornal do site UOL, que mostra que de mais de 100 imóveis negociados em 3 décadas, 51 foram pagos total ou parcialmente em dinheiro vivo pela sua família. E é importante enfatizar que isso acontece num contexto de investigação da prática de rachadinha nos gabinetes de 2 dos seus filhos, o vereador Carlos e o senador Flávio Bolsonaro. O senhor também é suspeito de ter mantido funcionários fantasmas quando era deputado federal em Brasília. O seu filho, Flávio, negociou 20 imóveis nos últimos 16 anos, sendo que o último deles foi uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. A sua ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale, mora em outra mansão avaliada em 3 milhões de reais no bairro Nobre, em Brasília, com seu filho, Jair Renan, que o senhor chama de 04. E ela também agora é investigada pela PF por supostamente ter usado um laranja para adquirir esse imóvel. Então é importante refazer a pergunta: qual a origem desses recursos, presidente? Ô, Amanda, você é casada, né, com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que é teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida particular não está em pauta aqui. A minha vida particular não está em pauta. A minha particular está em pauta por quê? Por que a minha particular está em pauta, então, por você? Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República. Não, você não pode me acusar de uma... Amanda, respeitosamente, essa acusação tua é leviana. É leviana. Então, pessoal, vocês reparem o grau de desqualificação das duas respostas dele. Primeiro, dizer que o marido da mulher, da jornalista ali, vota nele. O que isso tem a ver com a história, com a pergunta dela? Aí, segundo ponto, ele dizer que isso é assunto particular dele. Não é isso. Quando você escolhe a vida pública, inclusive você tem que declarar seus bens lá para o TSE. A sua evolução patrimonial passa a ser, sim, um assunto de interesse. No caso dele, presidente da República, é um interesse do país. E vocês vejam que ele não tem resposta para essa questão que ele comprou 50 e tantos imóveis em dinheiro vivo, né? Foram 25 milhões de reais em dinheiro vivo para comprar imóvel. Um indício assim, eu falo indício, mas é uma certeza basicamente de lavagem de dinheiro, tal, porque quando você junta essa história com a questão da rachadinha e tal, e vocês vejam que essa história fez ele sangrar um pouquinho, né? A rejeição dele aumentou, em uma semana aumentou 2%, segundo o IPEC ontem, enfim. Bem, pessoal, mudando de assunto aqui, saiu a certeza do voto, ou seja, a pessoa que fala assim, eu vou votar nesse e não mudo mais meu voto. A certeza do voto do Bolsonaro, 86%, a do Lula, 85%. E a do Ciro caiu 8 pontos, tá? Foi para 40%. E a gente viu na prática isso ontem com o Tico Santa Cruz, que é um apoiador de primeira hora do Ciro e tal. Ele fez uma publicação aqui que ele não declarou exatamente que ele vai desembarcar do Ciro, mas ele deixa no ar, tá? Alguma coisa nessa linha de que ele ficou incomodado com as declarações do Ciro lá na Jovem Pan ontem. Essa burocracia corrompida do PT usa o Lula de uma forma desumana. Eu conheço o Lula há quase 40 anos. Eu nunca vi o Lula tão enfraquecido, tão debilitado psicologicamente. Ele não conseguiu se defender de um ataque de corrupção do Bolsonaro. Percebe? E aí fica com essas palavras que botam na boca dele para explicar o inexplicável. Eu passo, então, uma campanha inteira dizendo que o PT virou uma organização criminosa, eles me insultam, me agridem todo dia, e depois espero que eu apoie eles no segundo turno. Sabe como é? Nunca mais, Juvenal. O Lula falou que vai conversar, Ciro, com você. Ele é um encantador de serpentes, mas a mim ele não me engana mais. Bem, essa primeira declaração chamou muita atenção das pessoas porque, óbvio, né? Em uma eleição entre o Bolsonaro e o Lula no segundo turno, inclusive a Tebet falou, deixou bem claro que ela vai apoiar o Lula, né? Provavelmente. E o Ciro já indicando uma neutralidade, como se fosse a mesma coisa os dois, né? E eu já falei aqui, mas rapidamente, esse discurso que o Ciro faz, de que o Lula se corrompeu, é um discurso inconsistente. Eu poderia gastar o vídeo inteiro aqui explicando várias coisas, mas eu acho as mais marcantes, né? Em 2017, o Ciro dando uma entrevista dizendo que uma chapa com o PT, em 2018, seria o Dream Team, né? Quem acha que o PT se corrompeu, tal, né? não diria que uma chapa com o PT era o Dream Team pro ano seguinte. Tá? Outra coisa, o irmão do Ciro, Cid Gomes,
era ministro da Dilma em 2015, ou seja, até a reta final do governo do PT, né, o apagar das luzes do governo do PT, estava lá o Cid Gomes, ou seja, o Cid Gomes, então, ele compactuava, ele era complacente com essa corrupção monstruosa que o Ciro relata hoje. Como é que é essa história, né? Então é o que eu tô falando, é inconsistente, a crítica, ela não tem consistência. O filho e tal, eu falei pra eles, ó, se manda, vai embora do Brasil. Porque o Brasil, se for o que a gente tá vendo aí, vai ser um país pobre, velho e socialista. Essa conta não vai ser paga para essa geração que tá aí. A gente tá velho. Vamos pegar o quê? Dois mandatos, fomos pro saco. Não é? O Lula só tem mais um mandato. Eu tô muito angustiado com isso. Então é o jovem. O problema vai ser o jovem, porque o jovem não tem qualificação, não tem estudo, não tem nada, e vai ter que pagar pros velhos, Ciro Gomes. Vai ter que pagar a conta, a molecada. O boleto vai chegar. A molecada tá nessa achando que o mundo é o Wi-Fi. Lula Palusa. Lula Palusa. Então, deixa eu te falar. A molecada que tá ferrada. A minha preocupação mais grave é essa, porque as nações se suicidam. E a classe dirigente brasileira, se nós não derrotarmos ela agora, talvez já esteja muito tarde, mas se não derrotarmos ela agora, como eu estou tentando propor, a nação brasileira está sendo destruída. Você tem toda a razão. Esse trecho chamou a atenção, ele viralizou, tá? Só em uma das fontes que reproduziram tinha mais de 1 milhão de visualizações. Por que esse trecho chama tanta atenção? Porque essa crítica que o Emílio faz é a crítica mais tacanha de extrema-direita que é feita contra qualquer governo social-democrata. E o Ciro, ao invés de ser contundente, chegar e interromper o Emílio e falar, olha, é bem diferente, social-democrata é capitalismo, ou seja, você tem propriedade privada, você tem as pessoas fazendo negócio, você tem a bolsa funcionando, você tem milionários, você tem bilionários, tem tudo. É uma sociedade capitalista, mas tem um Estado ali que age para, digamos, socorrer ali os mais pobres, os que ficaram para trás no processo, ali, os excluídos, colocando ali pobre na universidade, por meio ou do ProUni, ou da própria expansão das vagas nas universidades, mais as cotas, o Estado fazendo luz para todos, né, levando energia elétrica ali para 100% da população, o Estado agindo para dar casa popular para quem não tem dinheiro, né, para comprar uma casa no mercado mesmo, né? Tipo política social-democrata, né, o que o governo do PT fez. E o Ciro, ao invés de interromper na hora, falou, olha, não, isso não é socialismo, isso é política social-democrata, tem na Europa, tem... Ele compactuou, né, com a mentira do Emílio. Então isso aí foi uma coisa que foi marcante. Então, e aí a extrema-direita está viralizando esses vídeos do Ciro e tal. Então pegou mal. O Ciro tentou fazer uma inflexão para a extrema-direita, né, indo na Jovem Pan, falando ali para o público do Bolsonaro, para tentar tomar uns votos do Bolsonaro. Mas eu acho que ele não consegue tomar esses votos do Bolsonaro. O público do Bolsonaro ele se aproxima mais de uma seita, até de um conteúdo meio... religioso tal, do que um movimento político, tá? Mas isso é assunto para outra hora. E, enfim, é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora e a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.